Oi, gente, eu me chamo Júlia, essa é a Márcia e estamos começando mais um TO em Casa. Você também já tentou usar a CIF e não conseguiu? Tentou entender de todas as maneiras, mas não deu? Ou então, você tenta classificar diversos casos clínicos e sempre precisa pedir ajuda de alguém? Então presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. A partir de hoje, você vai conseguir realizar isso sozinho. Com o curso CIF para Prescrição de Tecnologia Assistiva, você vai compreender a CIF, entender o modelo biopsicossocial e o melhor, prescrever tecnologia assistiva por meio desse documento. Tá pronto para se tornar um profissional mais competente na sua área e expandir seus horizontes? Clica aqui no link da minha descrição ou então no link lá da minha bio do Instagram. Gente, a Márcia, ela foi minha professora de... Ela foi minha professora de TO no contexto hospitalar e ela me ensinou bastante sobre como escrever prontuário, como evoluir um caso. Então ela vai falar um pouquinho disso hoje com a gente e abrir um pouco das dúvidas que vocês trouxeram para mim. Eu vou pedir para a Márcia para ela se apresentar também. Primeiro quero agradecer a Júlia pelo convite. Como ela já falou, eu sou Márcia Assis, terapeuta ocupacional, formada pela USP São Paulo há 24 anos. Atualmente professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do curso de terapia ocupacional, e há 6 anos, como professora, e antes de entrar na carreira docente, eu trabalhei em São Paulo, na área hospitalar e também em ambulatório de especialidades de gerontologia. Basicamente, esse foi meu percurso principal. Obrigada, Márcia, por você ter topado participar também, de estar aqui. E aí eu queria começar perguntando qual é a importância de um prontuário. Para que ele existe? Qual é o objetivo dele estar ali? É só para perturbar a gente ou ele tem um fundamento? Não, ele tem mais do que um fundamento. O prontuário ele é fundamental porque, primeiro que o prontuário, tem que se deixar bem claro, ele pertence ao paciente. Então, o prontuário ele vai facilitar a comunicação da equipe. Se esse paciente, cliente, usuário é atendido em algum local onde tem uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar, os profissionais todos vão ter que fazer o registro das intervenções nesse prontuário. Então, por exemplo, o profissional da terapia ocupacional, a ter contato com o prontuário do paciente pela primeira vez, ele vai ter lá informações de quem já atendeu antes, muito provavelmente da equipe médica, da equipe de enfermagem, talvez de uma fonoaudióloga. Então, eu já consigo ter algumas informações que esses profissionais coletaram mesmo do processo de intervenção desses profissionais. E, às vezes, coisas que o profissional percebeu no seu atendimento, o outro não conseguiu perceber. Então, é um espaço para trocas. Os profissionais, a partir do prontuário, eles podem ter uma boa comunicação. Uma outra questão também importante do prontuário, pensando no serviço público de saúde, muitas vezes o faturamento do hospital, das instituições de saúde, é feito pelo prontuário. Então, o prontuário ele vai dar informações administrativas de custos e de faturamento de produtividade a partir do prontuário. E uma outra questão que é extremamente importante para os profissionais, que é uma questão jurídica e de proteção do profissional. Se é um profissional que faz uma boa evolução em prontuário, ele consegue se proteger contra alguns casos de, por exemplo, de um paciente que vai entrar com um processo contra. Então, se você tem uma boa evolução de prontuário, você consegue ter um respaldo legal por meio do prontuário. Mas, sim, principalmente lembrando, o prontuário é um documento. Então, por ser um documento, você tem que ter muito cuidado com a escrita, com a evolução, de forma clara, acessível. Para a terapia ocupacional, o prontuário é obrigatoriedade. O Conselho Regional, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, por meio da Resolução 415, coloca como uma obrigatoriedade a evolução em prontuário. Então, tem bastante importância o prontuário. E aí, por ele ser tão importante, às vezes a gente tem muitas dúvidas de como fazê-lo, de como evoluir esse prontuário, de como escrever ali o que você fez, o objetivo que você teve e tudo mais. E aí, quais são os passos a passos que a gente pode seguir, para a gente ter uma boa evolução de prontuário? Bem, primeiro, se é o primeiro contato que você vai ter com aquela pessoa, então o seu prontuário provavelmente, a primeira parte é a parte da avaliação. Então, o primeiro passo no primeiro contato é a avaliação. E a avaliação vai ter que ter identificação dessa pessoa, então os dados pessoais, aí o conselho ele vai ter uma série de disposições, ele coloca em termos de identificação, nome completo, endereço comercial, estado civil, idade, religião, etnia, então uma série de informações de identificação, mas também é importante deixar claro, se essas informações já estiverem presentes no prontuário, porque outros profissionais ou própria instituição de saúde, na entrada dessa pessoa nessa instituição já coleta, você vai coletar alguns outros dados mais básicos de identificação. Então, se é o primeiro contato de avaliação, então você vai colocar o tipo de avaliação, história clínica, história ocupacional dessa pessoa, o que você coletou nessa conversa que você tem com ela, o que você coleta de história clínica, para você também poder pensar no
diagnóstico ocupacional e no prognóstico ocupacional. Se você vai utilizar algum instrumento de avaliação, validado ou não, é importante também que as informações desse protocolo de avaliação que você utilizou estejam também no prontuário. Em alguns casos você pode anexar, por exemplo, usei a MIF, então eu vou anexar a MIF ao prontuário, ou vou colocar as principais informações ali no prontuário. Se já é uma sequência, então já não é mais o primeiro atendimento, eu vou colocar já as minhas evoluções constantes dos dias que eu atendo. Então é importante que você coloque como você encontrou aquela pessoa. Eu vou falar muito como você encontrou, porque eu sou do contexto hospitalar, então muitas vezes é como você encontrou esse paciente no leito, como que ele estava, o que você fez com essa pessoa, por que você fez o que você fez com essa pessoa, isso é extremamente importante, você colocar qual foi o objetivo da intervenção que você fez. Isso é fundamental que você coloque no prontuário. Se você vai encaminhar esse paciente, então você vai ter que escrever que esse paciente, por exemplo, ele vai receber alta do hospital, mas ele vai ser encaminhado para o centro de especialidades. Então você vai ter que fazer um encaminhamento, vai ter que estar escrito também no prontuário. Que tipo de encaminhamento você fez, para onde você encaminhou, se teve alta, como vai ser o retorno desse paciente. Então tem uma série de informações, assim, um passo a seguir, e lembrar que o prontuário, a evolução é cronológica. Então não dá para eu fazer a evolução 2 semanas depois do que eu fiz hoje. Hoje eu atendi, mas meu tempo está corrido, acabou, preciso ir embora, não vou evoluir, vou fazer isso 2 semanas. Não, eu tenho que evoluir sempre que eu atendi. Se eu atendi hoje, eu tenho que fazer a evolução do que eu fiz hoje. E lembrando que o conselho, ele dispõe de uma série de informações que a gente tem que seguir também, até porque se por acaso tiver alguma auditoria do conselho, eles forem fazer, se você não estiver dentro do padrão, você pode ser autuado. Então, a gente também tem que saber dessa disposição. E acho que também a gente precisa prezar por uma prática baseada em evidência, né? Acho que isso também é importante, você também fala um pouquinho disso. Sim, isso é fundamental, até porque para a terapia ocupacional se fazer reconhecida, tem que mostrar quais são as evidências de que o seu atendimento, ele de fato vai ajudar esta pessoa em alguma forma. Então, quando eu vou fazer uma atividade ou propor alguma coisa, por que eu estou fazendo? Qual é o objetivo? O que eu espero ganhar com isso? O que eu espero de evolução desta pessoa? Por que eu estou fazendo esse processo de intervenção? Então, se nós pudermos utilizar instrumentos que são baseados em evidências científicas, isso é extremamente importante. E até a terapia ocupacional vem desenvolvendo ao longo dos anos uma série de recursos, de instrumentos, agora instrumentos próprios da terapia ocupacional, que nos ajudam a validar as intervenções que nós fazemos, né? A demonstrar que as intervenções que nós estamos fazendo, de fato, elas têm uma efetividade na vida daquelas pessoas. Então, a prática baseada em evidência é extremamente fundamental, que os profissionais se apropriem cada vez mais. Sim. E aí, o que a gente não pode, assim, deixar de esquecer? Tudo errado essas perguntas. Deixar de esquecer, não. O que a gente não pode esquecer quando a gente evolui um prontuário, assim? Tem algo que seja fundamental, algo que seja mais importante? Mais importante, eu não sei se tem uma coisa que seja mais importante, mas primeiro é lembrar, é um documento. Então, se é um documento, a linguagem tem que ser clara, acessível e objetiva. Não dá para pegar o prontuário e escrever uma carta, né? Eu vou lá e vou descrever tudo o que eu fiz hoje. Hoje eu atendi o seu José estava sorridente, o seu José me deu bom dia, eu dei bom dia pro seu José, depois apareceu a esposa dele, nós conversamos. Dá para fazer uma carta, né? Tem que ser uma linguagem clara, objetiva, acessível, e sempre deixando muito claro, como eu já tinha dito, por que você fez o que você fez. Qual o objetivo daquela sua intervenção? Por que você fez aquilo? O que você estava esperando com aquilo? Aquilo resultou em quê? Não dá só para eu colocar assim, hoje eu atendi e vou dar continuidade ao meu atendimento de ontem. Então, vou fazer a minha evolução e vou colocar procedimento mantido. Que procedimento? Hoje não é igual a ontem. Hoje eu vou encontrar outra situação, então tem que se colocar sempre o que é que eu fiz e por que é que eu fiz aquela determinada intervenção, aquela determinada ação. Isso é fundamental. Também é importantíssimo assinar. Então você vai ter que carimbar, assinar, isso se for um prontuário ainda de papel, né? No caso, tem que assinar, tem que carimbar, tem que colocar o seu nome, tem que carimbar colocando o número do conselho. Se é um prontuário eletrônico, também os seus dados de informação tem que estar lá, qual o seu nome completo, qual o número do seu conselho, né? Qual CREFITO você pertence ao número. Você tem que se identificar, porque é comum a gente pegar muitos prontuários onde tem só uma data e aí começa uma descrição ou uma informação e você fala, mas quem fez isso? Então você não sabe se isso foi do terapeuta ocupacional, se foi da fisioterapia, se foi da fono, se foi do médico. Quem foi que escreveu aquela informação? Ou simplesmente a pessoa faz uma rubrica sem um carimbo e aí você vê um risquinho, de quem é esse risquinho? Então, importantíssimo, até pensando na questão jurídica e legal, você tem que se identificar ao escrever o prontuário. Então não dá para dizer que só tem a coisa principal.
Tem uma série de conjuntos aí que são fundamentais numa boa evolução em prontuário. É um somatório de coisas, né, que tornam ele muito importante. Sim. Então é isso, gente. Queria muito agradecer a presença da Márcia por estar aqui, ter disponibilidade para estar aqui para falar com a gente. Lembrar vocês que assistiram até aqui de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com todo mundo esse conhecimento, que é muito importante para alunos de terapia ocupacional e para profissionais também. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Vou pedir para a Márcia se despedir também. Novamente agradecer a Júlia pelo convite. Deixar como sugestão que procure, nós temos já alguns artigos da terapia, são poucos, mas nós temos ainda já temos uma produção da terapia ocupacional falando da importância do prontuário, da evolução. São poucos artigos, mas eles existem. Então é importante que as pessoas procurem esses artigos. É importante que as pessoas procurem conhecer a resolução 415, que dispõe sobre a obrigatoriedade de evolução em prontuário para terapia ocupacional, já deixando bem claro que é uma obrigatoriedade. Então a gente já que é obrigado a fazer, vamos fazer da melhor forma possível, fazer da forma correta, ética, porque o prontuário é do paciente, ele não é do profissional da terapia ocupacional. Então, obrigada pelo convite. Dúvidas? Estou à disposição para ajudar no que for possível. Vou deixar aqui embaixo a resolução do conflito e também o e-mail da Márcia. Um beijo, gente. Até mais.